Olá, guerreiros, olá, guerreiras, tudo bom com vocês? Olha, hoje o dia foi, assim, intenso. Não dormi ainda, não sei como estou vivo. Não dormi ainda, quero dizer, desde ontem. Os vídeos que eu gravei ontem, então, eu estava acordado antes daqueles vídeos, né? E desde antes daqueles vídeos eu não dormi até agora. Ponto. É isso que eu quis dizer. Não sei nem que horas faz, eu não sei nem quem eu sou. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu fiz uma rota de comércio aqui porque e botei o herói, né? Pra, pra cereal? Foi, botei. Gente, olha, eu tomei um susto aqui agora, vendo esse cereal nesse estado, só 14 mil, só. Eu falei, Jesus, atacaram aqui em 3 segundos e eu não vi. O que aconteceu? Mas esses bugs na cabeça. E olha aqui, ó. 15 aventuras. Eu até mostrei pra você, até a tela abriu com isso, né? Eu agora vou parar um pouco. Eu tava editando o vídeo, tava. Nossa, como eu tento publicar 2 vídeos por dia para vocês, né? 4 da manhã e 16 da tarde. É, como é que eu faço esse processo? Né? Eu gravo aqui para vocês. Depois eu. Gente, eu não gosto de fazer corte, porque se eu tiver que abrir no programa de vídeo, o vídeo pesa muito, aquilo demora muito para fazer. Então eu faço o mínimo trabalho possível. Às vezes eu trato o áudio sozinho, mas aí eu tenho que abrir o programa de vídeo para extrair o áudio, tratar o áudio sozinho, aí botar para o programa de vídeo, porque o programa de vídeo não tem um tratamento de áudio e tal. É, e aí consegui gravar, né? Tô conseguindo gravar com uma qualidade que não é melhor, não tem tem que comprar um microfone, né? Mas, enfim, fica aceitável, né? A minha voz está com volume bom, acho já, consegui acertar. É, nem eu entendi muito bem o que, que eu fiz para acertar, mas acertei, né? Enfim. E depois disso aí eu tenho que assistir o vídeo, né? Eu faço uma edição nele e assisto ele. Então, né, eu gravo, perco o tempo que eu gravo, mais o tempo que eu assisto. Eu perco 2 vezes. Porque eu assisto ele para eu poder ver quais os assuntos que eu abordei e colocar lá na descrição para vocês, né? Quais foram os pontos que foram falados. Porque eu não tenho um roteiro, eu vou falando. E aí chega ali depois, o que eu abordei aqui? Né? Eu tenho aqui, né, alguns pontos para falar e tudo, mas na maioria das vezes é muito dinâmico. Aqui as aventuras, o que eu quero dizer para vocês? O motivo dessas aventuras é isso. As aventuras começaram a surgir lá na. Para! Botei para 6 minutos também porque eu estava sobrecarregado, né? E ponto, né? Deixa eu botar para farmar aqui, não. 3x, tá vendo? Hum, Network, Word. Ah, vou fazer um armazém. Vocês podem ver que eu não estou na guilda, né? Foi porque não tinha vaga para os 3 lá. Nós precisamos ir os 3 juntos, porque nossas defesas como estão, um pouco em um pouco em outro, tal, tal. Se for um de cada vez, etc., a nossa defesa desmonta. Então, por essa razão, ainda estamos aqui. É 32, tem que só completar ali para poder. 2.500. Olha, de novo, tá? Cheinho, lotado. Consegui fazer um épico, né? Do segundo do cavalo. Vou ver se eu consigo fazer coisa, mas sem grande esforço, né? Ainda tô ali com. Sem grande esforço. Só com um e pouco de. Eu tava com 8 mil, eu acho. Eu vendi. Eu vendi. Foi. Enfim, não vou nem baixar. Não vou baixar assim. Às vezes as oportunidades, você tem que dar uma olhada, né? Dá uma chance. Não, isso aqui é 1.000. Olha lá.
300, 500. Vale 500. Ah, 600. Chega. 700. Tô falando, é compulsão isso aqui. Compulsão. Compulsão. É, consigo. Eu olho, quero levar pra casa. Quero tudo. Ó, aquela ali, eu quero. Não, 4.000 não, né? 4.000 não, falando por 4.000. Tenho duas. Ah, vender. O que aconteceu, né? Gente, é que eu tô perdendo demais o tempo de algumas coisas, né? E principalmente hoje, por isso que eu nem botei pra vender coisa ali. Hoje que eu não dormi, minha cabeça tá muito zoada, né? Assim, tem coisas que eu consigo me concentrar e tal, mas comprei mapas, isso aqui eu não comprei, isso aqui eu queria ter comprado, mas aí acabei comprando dos outros aqui, ó, aí eu fui só mudando tudo. Tá, mas aqui, ó, vendi por 7.000, um Elmo 2 do Guerreiro, entendeu? E depois eu faço outro por menos de 7.000. Vendeu, esse de 50 que eu comprei por 500 e tal. Enquanto aqui, ó, por exemplo, vendi por 500 só. Então, assim, é só comprar de novo e vender de novo. Uma hora sai caro pra caramba e você lucra. Desde que você sempre compre barato, você até pode vender barato. Mas a hora que você vender caro, você lucra. É uma questão de insistência ali no mercado, né? Aqui eu também, ó, vendi barato, mas comprei mais barato ainda, eu acho que já mostrei pra vocês, né? Comprei por 100, por 200. Então, é, ainda lucrei, né? Tá, vamos pro que importa. Vou parar de... Eu nem sei o que é que importa. Vou botar pra fazer o... Não entramos ainda na guilda lá. Ah, já falei, né? Porque tem que entrar nas três. Não tinha as três vagas, vai ter amanhã. Então, não dá. Fiz a minha outra aldeia aqui em Pise, perto de Pise. Não é dentro de Pise, mas o Área 21 vai para Pise com duas aldeias. E, bom, a gente já destruiu as aldeias dele? Acho que sim, deixa eu ver. Falta tempo ainda? Ou não destruiu completamente? O que aconteceu aqui? Ah, falta 12 minutos. Bateu já uma sequência que foi do... Bateu uma sequência que foi de quem? Foi do Slam. 2000. Bom, quebrou o que aqui? E é engraçado, isso aqui é o seguinte. Eu ataquei, pedi para os meus atacar, e toda hora que eu entrava aqui e via os ataques, eu tomava um susto. Toda hora. Bizarro, bizarro. A nossa reação, assim, né? É imediata. Tá lá, fazendo. A outra aldeia eu já destruí. Ok, para onde que vai? A gente não, eles, né? Aqui são as três aldeias lá em Segovia. Vou recolher aqui. New Choice. Nova escolha. A gente vai aqui pra guerra total, né? Gente, nesses servidores, não tem lugar seguro. Você acha que é um lugar seguro? Não era engano. Aqui, ó, adversário já colonizou aqui. Puta merda. NN. Porra, é foda. É brincadeira. Tem outro aqui. Infernal. É só aquele que é o top 1. Só isso, tá? Só isso aqui. Aquele que é top 1 em um monte de coisa. Top 1 em defesa, top 1 ataque, top 1 farm, top tudo. Beleza. Deixa eu ver. Tomara que não esteja fazendo tanto barulho aí. Essa movimentação que eu fiz. Hum, e aí, sim, vamos vir para cá com algumas aldeias que precisamos tentar tomar essa área de piso.
E eu vou demonstrar o que vai ser feito aqui lá pelo 3x, tá? Porque eu tenho essas aldeias aqui em risco agora, correto? Mas ao longo do processo, vocês vão acompanhar o que é o preparo. É o preparo da conta? Não, é o preparo psicológico. É a sua. Eu já comentei isso. Você espera o pior. Espero o pior. Espero o pior. Ponto. Não porque você vai esperar que aconteça, é que você tem que saber trabalhar com essa possibilidade, a pior delas. Entende? A pior delas é eu perder as 3 aldeias. Ponto. Não quer dizer que eu vá perder. Quer dizer que eu tenho que saber o que fazer caso perca. O que eu vou fazer depois? Por exemplo, eu não tenho outra aldeia espartana. O que eu faço? Compreende? Talvez, quando eu penso nessa pior possibilidade, eu tenho que fazer um pouco de tropa gaulesa aqui para me ajudar a aquela aldeia um pouco mais para eu fazer uma residência e conseguir é, colonizar uma aldeia a partir dela? Talvez. Entende? Partir desse quadro, do pior quadro, te dá a possibilidade de entender como você deve agir naquele contexto. Ponto. Também aconteceu, e aí eu lembro, já foi aqui, já apresentei. Ah, eu tô vendo a aldeia errada, né? Eu tomei um ataque daquele cara que tentou conquistar a aldeia do Star. Ele também tentou conquistar a minha lá em cima. Abusadão ele, abusadão. Gostei, gostei. E lá ele fez um ataque melhor. Ele não fez aquela vaga de, de 2 minutos, né? Ele colocou o segundo ataque exatamente no segundo após o coisa. Mudei para capital e peguei o chefe dele do mesmo jeito. Eu acho que eu já comentei com vocês que dificilmente, se vier um ataque no segundo depois, eu vou deixar passar. Dificilmente. Tá? Pode acontecer? Pode. Mas é difícil. Não vão tomar minha dessa. Entende? A internet tem que cair. Tem que acontecer aquelas merdas ali que vocês viram. E também por isso é importante sempre confiar no que você está fazendo. Né? No sentido de eu sou um bom jogador, eu consigo fazer esse tipo de jogada de proteção de aldeia e tudo. Você vai deixar de tentar por causa disso? Não deve. Entendeu? O chefe que ele perdeu é um valor insignificante pela tentativa, pelo estresse e tudo mais. É sempre válido a tentativa. Esse tipo, né? Que ele não toma um prejuízo muito grande. Ele perdeu. Só o chefe é uma questão de moral. Ele saber que eu consigo encaixar. Entende? Ele já olha e fala, não, esse aqui sabe defender. Ponto. Vou botar esse alma. Tem que fazer mais infantaria. Esse aqui é 20%, o outro era 25%, né? Então eu não perdi muita coisa. Vou fazer aqui arqueiro. Hum, vou mostrar para vocês os ataques. Eu tô um pouquinho lento, tá, gente? Tô sim, um pouquinho lento. E vou fazer lá a aventura. Essas aventuras vieram lá de cima, entende? Então assim, não dá pra eu fazer elas. Não posso abrir mão do herói assim. Então complicou, né? Vai ficar ali um pouco. Eu ainda vou ver aqui uma coisa. Crafting. Eu acho que já foi aqui o. Já passou as 11 horas. Não, não passou. Que isso? Ó, eu comprei mais coisa, fiz mais coisa, né? Comprei esse mapa, comprei esse escudo, comprei esse mapa pequeno, comprei isso aqui, ó, né? Daqui a pouco eu vejo outro, faço um azul aqui, tá 15, aí ele vai para 20. Quando ele for para 20, eu substituo aquele, depois eu acabo encontrando outro mais barato. Esse aqui já tá com 200 pontos, já é um nível 2, o tier 2. E eu entendi uma coisa, que o jogo, né, criou esses itens aqui, né? Vocês repararem, gente, olha só.
Para eu fazer um item épico, eu preciso de 8 itens iguais do outro, né? Mas vamos contar aqui. Eu preciso, tenho todos os itens na, no comum, né? Arma comum. 8 itens de arma comum. Eu preciso de mais 4, mais 2 pelo menos, esperando o tempo. Mais 4 sem esperar o tempo. Dos itens comuns. Então eu preciso de 8 e 12, né? Ponto. Para transformar eles em verde. Depois que eu transformo eles em verde, eles viram 4. E precisa de um verde para virar o azul. Para mim ter uma pedra verde, eu preciso. Caralho, tem que fazer a conta mesmo, porque aqui tu se perde. Você entende? Tu vai precisar de 4 itens brancos para fazer 2 azuis, dois verdes. Ou vai precisar de mais 2 itens comuns para fazer um verde. Desses verdes vai vir 2 pedras, se você esperar o tempo. Ou você vai ter que ter 4 ali para fazer 2 verdes para ter mais 2 pedras para fazer 2. E como você tem 4, você precisa de 8. Nossa, gente. Vocês estão entendendo que é material pra caramba, e item pra caramba que tem tipo lixo assim, tem que ser refinado e tudo mais? É muita coisa. Por isso que isso some. Parece que é um montão de item, daqui a pouco some, sabe? É... E por isso tá tão barato, acredito eu. Né? Só que acho que é o contrário, né? Tem que estar um pouco mais caro. Não sei. Enfim. Eu não tô entendendo essa relação do mercado em si. Eu fui atacado aqui, nessa aldeia. Pode. Não vou mostrar aqui a aldeia. Tipo, sem querer eu mostrar, mas não é a minha intenção, sabe? Não é a minha intenção. Aí eu coloquei o palácio, transformei em capital, porque eu não ia defender. Eu tirei as tropas. Veja, gente, só por informação. A gente tem as tropas necessárias para defender as tropas dele. Só que não existe só ele como ameaça ao nosso entorno. Não vale a pena. Se eu tenho outra maneira de me defender, não vale a pena eu perder as minhas tropas para defender um jogador. O, o área 51 perder a tropa dele para defender um jogador. Perder assim, vai sobrar reca. Não vale. E outra que eu falei já há bastante tempo. Por exemplo, se ele vem aqui como ele veio com catapulta, ele quebrou um nível, né, da componente de comércio, porque, de novo, ele vem com uma catapulta para proteger o chefe dele. O chefe vem atrás com as catapultas mirando só a residência ou o palácio. Não encontrou a residência, quebrou o quê? Não lembro. Depois eu vou ver no relatório. Ponto. As tropas demora 24 horas para você fazer algumas ali, né? 24 horas para você fazer algumas. Eu prefiro que quebre alguma coisa, porque eu posso subir no ouro. E em 4 horas, com recurso, aquilo está pronto de novo. 4 horas, 5 horas. Isso contando que eu estou recolhendo os recursos para poder subir aquilo. Ponto. Agora, perder as tropas é dias para você refazer determinadas quantidades. Então, prestem atenção nisso, porque isso é um jogo de estratégia, longo prazo. Eu preciso da minha força defensiva para poder intimidar os adversários. E como é que eu intimido esse cara no caso? Fazendo a defesa do jeito que eu fiz. Eu não preciso perder minhas tropas de defesa. Eu preciso manter minha defesa e minhas opções. Por exemplo, eu tenho 10 mil falanges. O cara me ataca com 5 mil. Eu posso defender? Eu posso. Mas se ele mandar fake em 4 aldeias minhas com conquista, e aí, eu faço como? Esses 10 mil, eu posso usar eles para fazer um muro e eles morrerem, ou eu posso manter eles como opção para fazer encaixe. Que foi o que foi feito, né? Então, ponto, né? Essa é a. Tá de brincadeira aqui, rapidinho. Hoje às 4. Porra, começa a morrer tropa nessa porra desse. Ux, ódio. E eu não vi, ó, já 27. 1, 2, 3, 4. Ah, que bom que foi só 4. Só vou mudar para Tatajau Way. 55. 200 e pouco.
Enviar tropas. Uma outra coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte. É, aldeias natais, perto de vocês, grandes, destruam. Destruam. Não deixe. É para destruir tudo? Não, gente. Vocês querem farmar ela, pelo amor de Deus. Né? Vocês querem farmar. Vocês vão atacar a aldeia, vão destruir os campos de cereais, vão destruir a edifício principal, mercado, celeiro não, edifício principal, mercado, ponto de renome militar, embaixada, quartel, cavalaria, né? A depender da população que a aldeia tem, você consegue entender a quantidade de construções que ela tem também. E você vai destruir tudo isso e vai baixar a população dela. E vai manter sempre baixa. Por quê? Se eu encontrar uma aldeia natal com 600 de população, eu vou querer conquistar. Um adversário desses que é top, e gosta de ter aldeia em tudo que é lado, pra atacar todo mundo e ferrar com a vida de geral, ele vai conquistar essa aldeia do teu lado, filho. Destrua. Ponto. Não vacila, sabe? Vamos ver aqui, por exemplo. Por exemplo. Eu tenho umas aqui. E eu até queria. 500. 300 e pouco. Essa aqui também era uma aldeia que era natal. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Olha isso. Pra esses caras chegarem cada vez mais perto de mim, não custa. E eu não quero isso. Eu só não mandei catapulta nelas ainda, porque eu estou. As minhas catapultas foram lá no outro, né? Pô, Marco Polo. Muda isso aí de capital para eu conquistar? Teria, teria. Capaz, por exemplo, disso aqui ser uma opção para mim, tá, gente? Né? Achar uma aldeia pequena, mesmo pequena, para conquistar da aldeia, da tribo que eu quero, que é os espartanos, quando aquela minha lá ruir. Aqui, ó, esse jogador ele tinha anotação, viu? É que esse aqui, eu parei de farmar ele e tirei ele da minha lista porque ele pediu. Mas não é que ele pediu assim, ele tinha condições de matar minhas tropas ali, de fazer uma sacanagem, e ele não fez, ele falou, e eu falei, não, beleza. Ele preservou meus cavalos e eu deixei ele de farm para os outros, mas não para mim. Vamos botar assim, né? Podia não ter cedido também, podia, mas naquela hora ali tava de. Achei legal, tava de boa e pronto. Esqueci. Ah, mostrar, né? Nossa, já passou um tempão de vídeo e eu não mostrei o coisa. Tá batendo ainda ataque lá. Agora bateu o meu. Daqui a pouco vai bater a outra parte. E aí a gente vê. Eu só ver também aqui, porque eu só tirei a aldeia Natar, mas eu não sei se tem alguma outra aldeia. Tem essa aqui, ó. Também me dando prejuízo. Mas essa aqui é. Ah, tá. Por causa do herói. De vez em quando esse cara entra. E aí ele ressuscita o herói dele e tudo. E pronto, mata alguns cavalos e aí já morreu, tá ligado? Ele já morreu. E é isso. Depois eu vou lá, quando tiver com botas, quando eu tiver com botas. Ele tá na lista de amarelos por causa disso, tá? Ele já tá na lista separada por causa disso. Quando eu tiver com as botas, eu vou lá. Ponto. Arquivo. Beleza. Ele me atacou, ó. Tá vendo? Tudo no mesmo minuto. Esse ataque aqui, destruiu a paliçada. E aí um comentário, tá? Um comentário em relação ao... A gente combinou que não ia defender. E ele tava aumentando a paliçada. Por quê? Isso é só fruto do nervosismo, tá? Lembrem-se, gente, de respirar e pensar. Você tem 5 minutos
Você contar até 10, você não está perdendo muito tempo, você está ganhando um tempo para se acalmar. E entender o que você pode fazer dentro daquele tempo. Você tem 10 minutos, 10 segundos para você respirar, não é muito tempo. Para, respira e entende o que você pode fazer naquele tempo. O que é que você tem que fazer primeiro? Você faz isso primeiro. O que é que você tem que fazer agora? Você faz isso agora. Qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Porque olha só, gente, ou o tempo dá, ou o tempo não dá. E ponto. Respira, né? Aí ele subiu paliçada, mandou o herói para aldeia. Já tinha falado, cara, não vamos defender, vamos transformar em capital. Ele mandou o herói, botou a aldeia em 125% de lealdade. E ele é um jogador experiente, tá, gente? Ele não fez isso porque ele não sabia ou qualquer coisa, não. Não, o que tem que fazer? Ele pegou todos os padrões, no caso, todos os pragmatismos que tem que fazer quando é uma aldeia normal, que você tem que botar logo a tábua dali lá para botar 125, tudo. E ele fez. Falei, cara, calma. Subir muralha. Ele começou a fazer tudo que está no manual. Só que não era o caso, né? E uma outra situação, né? A gente tem a Mad World, que vai ser nossa capital. E vai ser nossa capital aqui. Ele mandou esse primeiro ataque. Depois o segundo. Quebrou o quê? Isso eu quero ver. O que quebrou aqui? Ah, quebrou um campo de barro, né? E a capital não pode ser conquistada. E reparem isso, né? A capital não pode ser conquistada, nem bastou lealdade. Não tinha motivo para a lealdade ter sido posta em 125. Ok, vai ficar na aldeia, a aldeia vai deixar de ter capital e aquela lealdade vai ficar lá, ok. Mas, né? A gente não tinha urgência de usar as tábuas dali naquele momento. E também é uma coisa que eu sempre digo, vou ficar repetindo. Se você não tem necessidade de fazer aquilo naquele momento, ou seja, se é um recurso que você pode usar para outra aldeia, por exemplo, que essas tábuas servem para outra aldeia, não gasta. Você usa quando você tem que usar. Aquilo serve para você ter para usar quando tem que usar. Ponto. Ah, cadê o horário aqui, ó? 7 horas, 13 minutos e 20 segundos. O outro também. O outro também. 13 e 20 segundos. O outro, 13 e 21 segundos. Tá? E aqui eu encaixei a defesa lá no lá do área, do área 51 e meus próprios cavalos da outra dessa aldeia de ataque, né? Só esses cavalos aqui. Mas eu tenho uma observação. Eu também tenho tropas no área 21. Essas minhas tropas tem as dele mesmo, que são os lanceiros, e tem os meus falanges que estavam lá. Tinha falange meu aqui, tinha falange meu lá. Ponto, né? E também isso, né, gente? Tinha um motivo para eu não querer defender a minha aldeia. Eu não queria puxar as tropas que estavam lá nele, entende? E não é, porque se o cara atacasse lá também, a gente não iria defender lá. Só que as tropas têm que estar na aldeia para eu conseguir jogar para um oásis, fazer encaixe, para preservar a aldeia como um todo. Não é para defender muro. Então fica um pouco em cada uma para fazer os encaixes, para mandar de uma para outra, entende? É uma linha de tropas que fica uma próxima à outra para dar tempos diferentes para se errar um encaixe você acerta outro. No caso, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo e tinha um terceiro. Não, esse aqui foi o último, né? Quem fez esse aqui foi o Nodu, esse aqui fui eu e eu ia fazer outros dois. E não consegui. O jogo deu erro. Deu erro. E eu vou explicar esse erro. Porque não foi que eu errei, a internet pipocou, não. O jogo deu erro. Eu encaixei a volta, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Coordenada. Vou lá na aldeia dele. Primeira mão, gente. Cardenal. Vou aqui na Star. Ponto de reunião militar. É geral. Envio em massa. Minha aldeia aqui. Aqui.
1000. Aqui, 1000. Ah, tá. Já sei o que que houve. Morreu tropa minha aqui, tá? Tinha 3.700 e 70. Fora que tá no Oasis. E morreu, né? Porque eu tirei o herói de produzir cereal. Esqueci, cara, completamente. E aí morreu. Matei minhas tropas. Morre primeiro que tá em reforço. Beleza, ponto aqui, ó. Vou enviar, né? Reenviar. E aí levava uma hora e tal. Os dois percebam que chegaram no mesmo momento, né? O ataque dele, que saiu primeiro que esse, batia às 7h13 e 20. Eu encaixei um ataque às 7h13 e 20. Ou 21. Foi 20, tá? Foi 20. Eu vou perceber isso exatamente agora. Eu vou pegar aqui exatamente o horário da minha defesa. Será que eu acho aqui? Se eu não achar aqui, eu acho lá. Defesa. Será que eu excluí? Excluí. Mas aqui eu acho que eu não excluí, né? Vamos duplicar. Por que eu vou explicar isso bem para você? O jogo ele tem uma limitação de 4 eventos no segundo. Tanto que quando você envia as vagas de ataque, vocês percebam que ele envia 4 vagas num segundo e as outras 4 vão no outro segundo, né? Então, quando o jogo faz essa... Olha, tá vendo? É coisa pra caramba pra fazer, gente. Porque se eu me perder, assim, se eu não enviar, é menos cereal, menos recurso, muita janela aberta. Ó, seu reforço... Cara, eu acho que ele não faz um relatório. Ele não faz um relatório exato, né? Aqui é o reforço dele que foi atacado. Eu devo ter excluído e tal. Enfim, uma pena. Eu queria. Mas foi isso, tá? Porque no Discord, por exemplo, tá lá. Às 7h13 e 20. Mas eu queria mostrar. Só que eu não vou abrir mais o Discord. O Discord tem muita gente. Ficar aparecendo aqui. Nem todo mundo gosta. Enfim. Várias coisas que eu nem entendo, mas fui muito inocente em só sair abrindo assim tudo. Ponto. E aí, fechou, né? Eu encaixei a, a, as vagas. Eu encaixei uma, ele já tinha 2 ataques na vaga, ficou 3. Quando eu tentei enviar as tropas de volta, e são duas com 3 dá 5. Não cabe. Se eu mandasse só uma, ele tinha enviado. Eu mandei as duas no tempo certinho, e aí ele deu erro. Fica de lição para vocês entenderem. E aí, para se entender mais uma vez, depois que ele enviou, que eu enviei tudo, essa daqui saía depois do segundo ataque dele. Então, no minuto 21, no segundo 21, tinha o segundo 20, né? 7, 13 e 20. E tinha o segundo depois, 21. No segundo 21, o ataque dele saiu primeiro. Entende? E aí, ele sempre vai ter preferência. Então, qualquer envio posterior que não caísse em 20, ia cair atrás dos chefes dele. Ponto. Não tem o que fazer. Ia cair mais 3 ataques atrás do chefe dele e depois um quarto. E se chegasse defesa mais defesa, ia chegar no segundo depois. Entende? Existem algumas exceções aí? Existem, mas aí eu já não vejo com frequência e etc. E são exceções, tá? O jogo normalmente ele dá uma bugada para te empurrar, para acontecer alguma coisa e fica só esses 4 e nessa ordem que eu coloquei. Eu segui um roteiro, senão esse vídeo vai ficar extremamente gigante. O Desgosto falou, fala assim de verdade. Outra coisa, né? São detalhes fazem toda a diferença.
causam um grande diferencial, né? Por exemplo, a consistência no farm faz eu farmar muito, e embora eu não fique puxando algo grandioso e tudo mais. Consistência é um diferencial, faz diferença. A gente tinha aqui a Mad War. Qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso planejamento? Colonizar ah, apenas aldeias gaulesas a partir de então. Ponto. Sendo assim, essa capital ela pode colonizar aldeias, mas ela vai colonizar aldeias? Não, ela não vai colonizar aldeias. Então por que, que o palácio dela estava nível 10? Compreende? Por que, que o palácio dela estava nível 10, sendo que a gente tem uma academia nível 9? A gente tem um ponto de reunião militar nível 5. São coisas que nós estamos habituados a fazer, e manias, é, é, é ter o recurso ali e querer gastar ele com alguma coisa. É tão simples quanto isso. Não tem motivo para fazer, mas você faz. Entende? Só que chega, algumas coisas não te cobram preço, outras te cobram um preço. No caso aqui foi 5 de ouro, para poder demolir no nível 10. Quando eu coloquei o palácio na aldeia, foi para poder ter o palácio ali para poder transformar ele em capital e mais nada. E depois tirar. Esse palácio móvel, vamos botar assim, no nível 1, ele é importante. Outra coisa que também é detalhe. Quando o Área 51 saiu da conta, mais tarde, depois que a gente fez lá a aldeia, ó, e ele fez de novo, ele fez de novo. O que eu pedi para ele? Eu sou sitter da conta, eu não consigo demolir as coisas, né? Essa aldeia está como capital. Ok, ele vai usar isso como desculpa para ele ter colocado a residência aqui e eu falei para não colocar nada, deixar sem nada. Pedi para deixar sem nada na Gadernal. Pedi para deixar sem nada na Scorpio. Por quê? Se atacarem a Gadernal, eu construo o palácio lá e faço a tal quanto. Tá, aqui ele precisa upar para fazer o colono. Ok, ok, entende? Ok. Aqui não podia estar, sabe? Por quê, gente? Eu como sitter não posso tirar, não posso demolir nada. Né? Vamos supor que estamos numa situação normal ali, onde ele não tem que levantar aquele palácio. Deixa sem palácio, pelo amor de Deus. Você coloca o palácio onde você quiser, quando precisar, e transforma em capital. Nenhuma aldeia tem campo grande, tem os campos acima do 10. Entende? Então você fica mudando capital para lá e para cá, e o cara pode te atacar, pode sincronizar perfeitamente. Ele não vai levar a aldeia. Ponto. Você vai transformar em capital toda hora. E pronto. É, e é isso. Ele pode destruir, mas conquistar ele não vai. Entende? E o mesmo aqui para Sparta. E aí eu falei para ele que ele podia deixar aqui o palácio, né, para poder fazer esse negócio. Aí eu realmente falei para poder fazer os colonos, precisava fazer, né? Mas agora colocando para vocês uma situação hipotética onde não precisasse fazer colono nenhum. Deixa 100. Não é deixar nível 1, é deixar 100. Entende? Ponto. Para você poder mover e etc. Deixa eu ver se tem. Tem não. Qual é o outro assunto? Tropas nas aldeias abandonadas e spawn. Acho que eu já falei, né? Aquelas aldeias minhas lá de. Esqueci o nome. Segório, né? A gente tá esperando ver que dá. Mas também, enquanto isso, parei de fazer para falar, tentando tirar os recursos só de lá, para ficar usando de uma maneira. ah, até entender como vai se dar, porque assim, também acontece isso. A gente ainda tá aqui na guilda, eles já estão falando sobre uma guerra com a Lin. A Lin é aquela guilda que eu estava espantado, que a gente tinha um pacto de não agressão e disputando o setor, né? E não, nenhuma das duas, uma não podia bater na outra e tal. Então, assim, ó, eles cancelaram o PNA com a Spani, cancelaram com a Alp, estão brigando com as guildas ali, né? Vão cancelar com a Lin, vão começar uma outra guerra. Eu não estou entendendo nada, entendeu? Enfim, são eu vou falar que são planejamentos ruins, mas o fato é que não existe planejamento.
e por isso estou saindo. Não saímos agora por causa da questão do e os três juntos. Estou esperando. Já tem duas vagas lá, estamos esperando a terceira abrir, tá aí os três. E tá tudo conversado já, tudo acordado ali com eles. Vamos passar para o 3x, que aí eu vou falar de um próximo assunto e finalizar o vídeo, que é isso aqui. Só que eu já falei, e já falei. Limitação do sistema, encaixe das tropas é a ordem da saída e tal. E o último assunto aqui, o baixo valor das aldeias. Vocês, desde o início ter acompanhado, eu repeti e repeti e repeti, né, sobre essas aldeias de baixo valor, né, e cada vez mais eu vejo que aqui o Piane é uma situação crítica. Ainda assim, gente, ó, eu acredito na boa vontade ali do meu coleguinha e a gente fez aquela amizade, ele não se esqueça de mim. Agora tem mais gente aqui ao meu redor, inimigos íntimos mesmo, mas aqui ele está aqui. Eu vou pegar o meu Asizinho, vou pegar o outro Asis ali e vou ficar tirando o recurso daqui dessas aldeias discretamente. Mas principalmente o que eu quero dizer aqui: baixa a população, levantar o mínimo de coisas possível para você extrair o material que você quer. No caso aqui meu, extrair os recursos e levantar o mínimo de população possível. Porque olha só, mesmo que o cara saiba que eu estou produzindo aqui, estou com campo nível 10 e tudo mais, ele nem vai saber porque pela população baixa ele pode não perceber. Então, chega em determinado momento aqui que se eu vou ter que upar armazém para eu poder fazer aqui a residência, fazer o colono, colonizar e tudo mais. Ponto. Vou precisar fazer isso. Porém, entretanto, todavia, também vale destacar que eu posso depois baixar, né? Boto aqui nível 10, baixo a um nível aceitável que o meu mercador consegue tirar, não enche, né? Eu vou botar os campos no 10, vou botar os bônus, entende? E vou ficar tirando os recursos daqui no mercador e a minha área de colonização, eu ainda estou pensando, mas vai ser um pouquinho mais para ali. O pessoal da guilda pediu colonização numa área aqui do lado, então eu vou só correr do lado de cá, sabe? Por exemplo, posso correr para cá para fazer a aldeia galesa e posso para cá não. Posso correr para cá sim para fazer a aldeia galesa, tá? Mas aqui, deixa eu ver quem tem. Eu sempre tento dar uma olhada assim, pelo menos para ver se nesse momento, né, já não tem alguém aqui. Super bota de distância, deixa eu ver se é concorrido, já tem um adversário lá. Jesus Cristo, né, velho? Tem pesadelo, tem gente de adversário para tudo quanto é lado. Não sei se vocês lembram um vídeo atrás, eu tava falando sobre esse lugar aqui, assim e tal, vim pra cá, nossa, não tinha ninguém. Aí fui olhar aqui de novo, meu Deus, porra, tá de sacanagem. O pessoal não me dá um descanso, gente, não me dá um descanso. Então, assim, Saloma é um lugar que o pessoal também da guilda falou pra ir. Então, eu posso tentar vir pra algum lado desse aqui, assim. Eu quero as aldeias seguras, gente, entende? Eu quero lugares para fazer defesa que a aldeia fique segura. E eu não consigo, e não tô achando também um outro lugar para fazer uma capital. E diante disso, vocês entendam que as coisas vão acontecendo e vão evoluindo. Se eu não conseguir uma capital, eu vou aumentar um campozinho pro nível 11 ou 12 lá na primeira aldeia, para produzir um pouco mais de madeira, para poder equilibrar. E vou ficando com ela ali. Depois, quando eu conseguir realmente uma posição que eu achar e tudo, aí sim eu uso aqueles colonos, colonizo e faço ali a capital. Eu ia vir para cá, sabe? Porque aqui eu pego a madeira e pego o barro. Só que, né, já tá aqui assim, para eles, para esse cara. Eu não sei se ele vai querer isso. Esse aqui também para esse aqui, ele já pegou ali, já pegou aqui. Não sei. Pessoal olhudo, quer tudo. Enfim, todos eles vocês percebem que param perto de um oásis e tal. E aí, pô, como vai parar perto para comprar briga, né, gente? Você já sabe. Se você quer o oásis, o cara que já foi para ali, ele quer também. Então, vamos parar de graça, que ninguém é burro. Não vamos atrapalhar o jogo do coleguinha e nem o próprio, né? Vai para outro lugar. Ou não pega o oásis, né? Vai para lá, mas não pega o oásis.
E, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? A minha única aldeia de alto valor é a primeira, mais nenhuma. Aqui eu tenho. Minha única aldeia de alto valor é a primeira. E acabou. Não tem o que mais eu fazer assim tudo. Eu fiz um envio também de defesa. Isso comecei a estar aqui gigante. E eu vou pegar meu herói daqui a pouco para poder fazer a aventura, né? Que eu preciso. Eu enviei também um pouco de espiões pro meu aliado. E, como eu posso dizer, ainda fiquei com 600 aqui, né? Tenho enviado. Vou mostrar aqui um pouco minhas tropas. Nessa ponta aqui, a produção de barro daqui a pouco acaba. Ó, 3.400, gente. Então, assim, ao longo do tempo, eu tô fazendo, sabe? Tô fazendo. Mas também só vou fazer nessa aqui por enquanto, porque as outras são todas aldeias em posições de cheque. E aí, fiz aqui a academia no 15. Vou colocar o hospital, né? É isso que eu queria fazer, para mim não ficar perdendo tropa sem poder recuperar. Embora o hospital agora, por exemplo, para que ele serve realmente, gente? Olha só. Se morrer metade da minha tropa lá, né? Pô, morreu metade da minha tropa lá. Eu não tenho recurso para fazer, correto? Não tenho. Mas eu consigo fazer duas tropas no tempo de uma. Ou consigo fazer, vamos lá, no tempo que o quartel faz cinco, o hospital me volta uma. Mas essa uma aí, beleza. Tá vindo antes, tá somando, entende? Tá fazendo ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo do que 5 no quartel? É ao mesmo tempo do que 5 no quartel. Mas está fazendo ao mesmo tempo e vai ser uma tropa a mais. Então é para isso. Você não vai recuperar todo o hospital. Ah, não, tem que recuperar. Não, você não vai recuperar todo o hospital. E se você tentar fazer isso, você vai criar uma fila imensa. Que era preferível você ter feito as tropas no quartel, pô. Então não faça isso, né? Cabeça. Não, não é para isso que serve no início. É só para você ter um retorno de tropa um pouco mais rápido. E aí você aumenta o hospital, né? Para aumentar o tempo que as tropas voltam. Se vale a pena, né? Às vezes não vale, às vezes é só você deixar lá mesmo e deixar a tropa fazendo no quartel. Também comprei muito item aqui. E eu acho que esse aqui fica por aqui, esse vídeo. Eu só não queria deixar passar, né? Eu queria mostrar aqui o quartel tá no 16. Eu falei que eu não ia fazer, né, moinho aqui e tal, mas as circunstâncias pediram, né? Vocês sabem. É, tem a festa aqui rolando na Casa do Povo. Eu sempre estou tentando ficar atento, né? Eu vou poder fazer a quarta aldeia. É, inclusive, se não fosse o fato de os aliados já terem pegado, eu ia ver um oásis desse, né? Por exemplo, eu poderia pegar e esse aqui possivelmente, né? E fazer aqui minha capital mesmo, sabe? E pronto. Não, já que não dá pra lugar. Agora, eu como defensor, jogando do jeito que estou jogando, é necessário eu ficar no lugar seguro. E isso que está sendo o mais difícil de eu conseguir, né? Queria mesmo ir para algum lugar seguro, pelo menos para minha capital, gente. Pelo menos para minha capital. As outras aldeias, até é uma coisa que, como se fosse assim, deveriam se entender, né? Cada um acaba fazendo onde quer. Mas, por exemplo, essas aldeias aglomeradas, elas tinham que ser defesas, beleza? As aldeias mais próximas do inimigo, ataca. Quem é atacante, vai para perto do inimigo. Os defensores enviam as defesas, né? E o que eles estão produzindo, veja bem, o que eles estão produzindo é suficiente para envio entre eles. Entende? O atacante fica lá com grosso, sei lá, 60% de cada um ali, e eles ficam com 40% para poder se reenviar aqui, caso aconteça um ataque por aqui mesmo. Né? Mas aqui, eu estou falando de uma situação onde você controla a zona, você consegue formatar uma estratégia. Aqui tá uma bagunça. Né? Tem um cara um do lado do outro aqui, do nada. Isso aqui,
é o tipo de coisa que eu fico pensando, né? Tipo, quando é comigo, eu sei que eu perdi a aldeia. Eu falo, cara, é só o cara querer, pô. É só ele querer, entende? Eu vou desenvolver essa aldeia pro cara fazer um chefe aqui e ele vir aqui conquistar porque tá muito perto, entende? Se ele for minimamente amigável com os outros dele, ele faz um plano com esse cara aqui, ele faz um plano com esse aqui, e ele conversa, né? O pessoal é mudo. Mas se eles falassem, se eles, né, tivessem língua, voz, boca assim e tal, conversassem, fazia plano, né? Um com o outro. Igual os likes, eu consegui a amizade com ele assim, né? Eu precisava de defesa, eu falei simplesmente com todo mundo à minha volta. Um respondeu, só um respondeu. E perfeito, é um a mais. Perfeito não é, né? Exagerei. Fiquei puto, pessoal. Porra, não respondeu a mensagem é sacanagem, cara. Então, é isso. Não, eu vou mostrar mais coisas contigo. Só porque eu acho que eu passei um tempo sem mostrar nada assim, né? É, aumentei o. Inclusive, os colonos já foram enviados para andar, entendeu? Essa é uma situação onde eu tenho que deixar eles andando, sabe? Porque as duas aldeias, de certo modo, elas estão em risco, né? Vou subir agora depois. O, vou pegar e fazer o. Pegar o. Eu tenho até que pegar o herói, eu vou pegar o herói agora, porque eu quero pegar o Hades aqui. E essa aldeia vai ficar cheia de esconderijo mesmo, fazer o mercado. E vou começar a tirar para aquela aldeia que tiver aqui perto, né? A próxima aldeia que eu vou colonizar. E uma coisa para poder pensar, né, gente? Olha só. Eu vou colonizar a outra aldeia. Não vai ser a capital porque eu não, como posso dizer, não achei uma coordenada. Mas pronto. O que eu vou querer fazer na outra aldeia? Eu tenho essa aqui produzindo recursos, eu tenho aquela outra produzindo recursos e elas não podem fazer tropa. Eu vou aumentar campo de recursos naquela lá? Não, gente. Eu não vou. Eu vou aumentar os campos de cereal que a aldeia pedir e vou encher aquela porra de quartel, cavalaria logo, para fazer tropa. Para fazer tropa. Depois, eu aumento os campos aos poucos. Mas entenda, né? Essa daqui já está produzindo recurso, a outra já está produzindo recurso, eu preciso fazer tropa. Preciso ajudar a guilda, né? Ponto. Eu não vou aumentar os campos de recurso lá. Vou usar os recursos daqui. Entende? Até eu começar lá, aumentar campo de recursos, depois eu fazer o quartel, depois eu começar a desenvolver a aldeia, o servidor já acabou, né, gente? Ficar demorando assim para entrar no eixo do jogo, o servidor já acabou. Então, entender as necessidades da guilda, está precisando. Passei pelas minhas circunstâncias que me atrasaram, mas mesmo dentro disso, tentar tirar o melhor, né? Entender o que você tem que fazer, né? Num jogo de conjunto, competitivo de conjunto. E a guerra o tempo todo. Na terceira aldeia, deve estar lá. Não, falta. Uma outra coisa, né? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou ter que fazer aqui? Vamos colocar assim. Eu vou ter que fazer uma academia nível 10. Depois eu posso destruir? Eu posso destruir. Mas eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu preciso colonizar logo até a quinta aldeia, o mais rápido possível. Então eu vou precisar, inclusive nessa aldeia talvez, eu prefiro arriscar, tá? Olha só, eu prefiro arriscar fazer academia, fazer casa do povo, tirar 2 esconderijos, arriscar perder ela por conquista, né? Que não vai, na verdade, porque ela é capital. Mas passou ela capital. Mas eu prefiro arriscar perder ela por conquista, preferiria, do que não fazer isso e correr para poder fazer logo as aldeias. Porque eu posso perder ela por conquista de qualquer maneira. Eu aumentando um pouquinho mais a população dela ou não. Mas entenda, depois eu posso demolir essas construções para deixar ela com a população baixa, para deixar ela uma aldeia assim que o nego olha e fala, cara, quero essa merda não. Entende? Com o armazém muito baixo, o cara vai espionar, vai ver, por exemplo, assim, um armazém que guarda 5.000, 6.000, e esconderijo que esconde 12. Porra,
cara olha assim, só deixa quieto. Eu tenho na minha lista vários jogadores assim, lá no 5x. Vários, vários, vários. Só deixa quieto, deixa aí, vambora. Mexe com esse cara não, é maluco. E pronto. Vou tirar aqui o quartel. Ah, na terceira aldeia, já falei, né? Pra fazer ali. E estou pesquisando ali as áreas. Eu estou quebrando, tentando achar uma área segura, mas tá muito difícil, né? Tá complicado. E é isso, gente. Não tem mais o que falar, não. Tá? Valeu. Falou.